Olá pessoal, esta é a nossa quinta e última aula. E se você ainda não assistiu às aulas anteriores, recomendo que assistam para facilitar a compreensão do conteúdo, bem como o objetivo de estarmos estudando filosofia dentro da disciplina de geografia, ok? Nesta aula, nós vamos destacar importantes filósofos modernos como Locke, Rousseau e Kant. Engels, Comte e Marx, ambos representam muitas das influências vivenciadas em nosso cotidiano através de nossa maneira de pensar, de ser e de agir. O período denominado de contemporaneidade reflete muitos destes pensamentos. Retomando o assunto da aula anterior, o debate entre empirismo e racionalismo foi resolvido com o filósofo Immanuel Kant, que anunciou uma espécie de teoria conciliatória para esse debate. Segundo ele, o conhecimento humano era esse jogo duplo entre intuições e conceitos. Para ele, intuições são os dados da experiência sensível que nos chegam por intermédio dos sentidos do corpo. Já os conceitos são os dados intelectuais que nomeiam e classificam os dados empíricos. Portanto, um depende do outro e sem um desses dois elementos não há conhecimento efetivo. Foi com reflexões filosóficas que Kant marcou a teoria do conhecimento e a ética moderna. Ele é o filósofo mais influente dessa época e, ao lidar com a relação sujeito, aquele que conhece, e o objeto, o que é conhecido. No contexto que Kant viveu, havia uma polêmica sobre a origem, o processo de produção e os limites do conhecimento. Contraditavam duas correntes teóricas que vimos na aula anterior: o empirismo, para o qual o conhecimento é fruto de experiências empíricas captadas pelos 5 sentidos e comunicado ao cérebro, que a registra produzindo ideias, e o racionalismo, que alegava haver conhecimento sem a experiência, onde Descartes afirma que há conhecimento e ideias inatas no ser humano. Kant, então, buscou superar esse dilema com a formulação do idealismo crítico ou transcendental, onde distinguia o conhecimento sensível do inteligível, a partir da sensibilidade, a qual representa a forma com que os objetos nos são dados, e o entendimento, representando a forma de pensarmos sobre os objetos. Desta forma, Kant estabeleceu que o conhecimento sensível é o que o sujeito obtém pela experiência, chamado de conhecimento a posteriori. Por ela, os sujeitos se apropriam dos objetos que se mostram aos sentidos e são por eles captados. É através deste conhecimento que produzimos o conceito de frio e quente, grande e pequeno, e assim por diante. Mesmo no conhecimento sensível, Kant afirma também que há conceitos produzidos que não dependem da experiência. Seria o conhecimento puro ou a priori. Como exemplo, citamos a quentura do Sol. Jamais foi experimentada, mas suposta pelo intelecto, onde apresenta a capacidade de representar objetos no pensamento, mesmo sem experiências empíricas, e essa representação mental é denominada de conhecimento inteligível. Um exemplo desse tipo de conhecimento
definido inteiramente pelo pensamento humano, sem as experiências, é o conhecimento de possibilidades. Não há como experimentar algo que não está se apresentando a nós, aos nossos sentidos. Possível, mas não experimentável. Em suma, Kant afirma que o objeto que conhecemos nos chega pelo canal da sensibilidade, os sentidos, como acreditavam os empiristas, mas que esses dados na mente nada significam se não forem organizados de alguma maneira. Sem a organização lógica dos dados dos sentidos, não conseguimos interpretar os objetos, produzir sobre eles algum juízo. A função de organizar os dados dos sentidos que chegam à mente é da razão, uma capacidade humana inata, como afirmavam os racionalistas. Já Locke representa uma das maiores expressões do liberalismo político. Em sua obra Carta sobre a Tolerância, de 1689, ele destaca que ao Estado caberia cuidar das questões de bem-estar material dos indivíduos, não tomando parte nas opções religiosas. Ele defendia que a origem do Estado reside no contrato social forjado entre os indivíduos por consentimento. Estes três filósofos que estamos analisando era contratualista, onde a origem do poder não é divina, não é natural, é social, ou seja, depende do consentimento do povo à subordinação a um governo comum. Rousseau é considerado um dos principais filósofos do iluminismo e um precursor do romantismo. Teve influência no desenvolvimento moderno da economia, política e no pensamento educacional. Neste último, devemos destacar sua obra Emílio, ou da Educação, de 1762, um romance pedagógico que indica caminhos a produzir um indivíduo bom ou que seja preparado a evitar o mal. O livro de Rousseau é dividido em 5 partes, onde ele trabalha liberdade da necessidade, lactância, até 2 anos de vida. Idade da natureza, infância, de 2 a 12 anos de idade. Idade da força, adolescência, de 12 a 15 anos de idade. A idade da razão, mocidade, de 15 a 20 anos. E idade da sabedoria, casamento e vida adulta, entre 20 e 25 anos de idade. Esse texto de Rousseau foi revolucionário à época e demarcador da educação moderna. Para ele, a educação da criança deve seguir o desenvolvimento natural, uma vez que o ser infantil não é um adulto em miniatura, ele possui especificidades próprias que devem ser respeitadas no processo de formação. Para Rousseau, as instituições educativas tradicionais corrompem o homem e tiram-lhe a liberdade. Para corrigir isso, seria preciso educar a criança de acordo com a natureza, desenvolvendo progressivamente seus sentidos e a razão com vistas à liberdade e à capacidade de julgar. Concluímos que John Locke defendia um sistema de poder baseado na monarquia parlamentarista. Já Hobbes defendia um sistema de poder absolutista e Rousseau defendia um sistema de poder democrático. Com relação à filosofia contemporânea, temos por principais influenciadores autores como
Comte, que foi influenciado pelo empirismo e é apresentado como o pai do positivismo, assim como o fundador da sociologia como ciência, a qual foi consolidada por perspectivas diferentes pelos pensadores Durkheim, Marx e Weber. Então, pessoal, para compreendermos o desenvolvimento da filosofia nos últimos séculos, devemos relembrar que o período da Idade Moderna e Contemporânea é marcado pelo Iluminismo, pela Revolução Francesa e Revolução Industrial. Afinal, é a partir destes fenômenos que resultaram a realidade vivenciada nos dias de hoje, uma sociedade desigual e em permanentes conflitos. Frente aos aspectos pontuados anteriormente, Comte desenvolveu a teoria dos três estados. Ele procurou demonstrar que a humanidade viveu três momentos distintos, onde no primeiro momento Comte classificou como teológico, um momento em que o homem orientou-se pela imaginação da religião para explicar os fenômenos naturais e sociais. O segundo momento, Comte classificou como metafísico, onde o homem orientou-se pela abstrata argumentação filosófica, ou seja, aqui Deus foi reinterpretado e a humanidade não mais se vê subordinada a algo que lhe é sobrenatural, mas a si mesma. Já no terceiro momento, Comte classificou como positivo. Aqui, a orientação do homem se baseia na utilização da observação empírica dos fatos, desenvolvidos pela ciência. Neste estágio, a imaginação religiosa e a abstrata argumentação filosófica, como recursos a explicar os fenômenos e a orientar a vida social, são substituídas pela evidência empírica. Portanto, o positivismo de Comte resumia-se à seguinte frase: saber para prever, a fim de prover. Comte, observando as profundas transformações políticas, econômicas e sociais, ambas provocadas principalmente pela Revolução Industrial, passou a defender a tese de que o lugar ocupado pelos políticos deveria ser ocupado pelos homens da ciência comprometida com o conhecimento evidenciado empiricamente, e os industriais, que eram homens práticos, pautados na eficiência, eficácia e pela utilidade. Também na questão religiosa, ele acreditava que era aspecto de base para a ordem social. Contudo, ele vislumbrava uma religião que reverenciava a humanidade, o que ele chamava de o grande ser. Mas isso foi reprovado pelos intelectuais e cientistas da época. Então, pessoal, brevemente podemos observar que Comte foi um importante filósofo de sua época. Em suma, ele defendia uma reforma intelectual e moral dos indivíduos através da educação e da religião. E isso aconteceria por meio de um ambiente onde vigorasse a disciplina, a hierarquia e a obediência, refletindo o maior valor do positivismo, a ordem. Pensamentos como este ainda seguem vivos e presentes até os dias de hoje. Um exemplo prático é quando olhamos para a nossa bandeira nacional, onde consta claramente a orientação positivista de Comte, registrada por Benjamin Constant. Para a conclusão sobre filosofia de Comte, podemos dizer que o positivismo se resume ao amor como sendo uma força
a ordem representa a direção e, por fim, o progresso, representando o destino final. Já Engels se apresenta como opositor, com o idealismo histórico. Para ele, o espírito, no sentido de consciência, é uma força criadora e transformadora da realidade, não o entendendo como algo divino, por se tratar de homens. Para ele, não há separação cabal entre o ser, os fenômenos concretos do mundo objetivo e o pensar, bem como a realidade subjetiva do ser social e do espírito humano. Para Engels, o objetivo e o subjetivo, o ser e o pensar, formam uma totalidade em movimento ao longo do tempo, no qual tudo muda. Frente à constante transformação, destacamos que os elementos da realidade interagem dialeticamente. Essa dialética se processa em 3 momentos. A tese, que representa uma ideia, um pensamento. A antítese, que representa um pensamento diferente da tese, ou seja, uma ideia contrária, e a síntese, representando uma conclusão da tese com a antítese pós-debate de ideias. Chega-se a uma conclusão resumida. A síntese passa a ser uma nova tese para uma dialética. Podemos entender a dialética como sendo um modo de compartilharmos ideias. Então, pessoal, o que podemos entender com Engels é que não devemos interpretar a história pelas aparências, pois elas podem esconder muitas coisas. Pois o que caracteriza a história é o devir, a transformação ininterrupta. Desta forma, conceituamos o devir como a síntese dialética do ser e do não ser, pois tudo o que existe é contraditório, estando então sujeito a desaparecer. Pessoal, como estamos falando bastante a respeito da dialética ou sobre dialética, o que seria dialética? Dialética, para os filósofos gregos, significava a arte do diálogo. Já para Marx e Engels, a dialética é uma forma de pensar a realidade em constante mudança, por meio de termos contrários que dão origem a um terceiro que os concilia. Já com relação a Marx e Engels, estes pensadores criaram um método de análise social chamado de materialismo histórico dialético. Assim como Engels, eles também entendem o mundo como uma totalidade em movimento, onde as contradições movem dialeticamente a totalidade, em contínuo processo de transformação quantitativa e qualitativa. É devir, nada é eterno e tudo é um processo de transformação ao longo da história. O que diferencia Engels de Marx e Engels é que Engels era idealista, onde o real é racional, manifestação do espírito ou consciência humana na história. Em contrapartida, seus herdeiros eram materialistas, pois, para eles, não é a consciência que determina a vida, é a vida que determina a consciência. Marx e Engels enxergaram no sistema capitalista a exploração dos operários por parte dos burgueses. Para eles, a saída era promover uma revolução que uniria as forças de todos os trabalhadores a fim de derrubar o sistema capitalista.
tomando o controle dos meios de produção, as fábricas. Consequentemente, formariam um Estado forte e ditador, onde esse Estado socialista deveria controlar toda a antiga propriedade privada como propriedade pública. Na visão dos autores, é que esse Estado evoluiria para um Estado comunista perfeito, já sem a propriedade privada e sem a divisão de classes sociais. No entanto, quando se fala em marxismo, é comum recordar a luta dos trabalhadores. Mas, curiosamente, Marx e Engels, formuladores originais do marxismo, nunca trabalharam no campo ou como operários industriais. A prática sociopolítica que desenvolveram se comprometia a liberar os trabalhadores das condições desumanas do modo de produção capitalista. Por fim, citamos um exemplo sobre o esforço de implantar o socialismo ou comunismo através do combate ao capitalismo. Marx criou em 1864 o AIT, Associação Internacional dos Trabalhadores, articulando organizações operárias europeias com fracassos sucessivos que, no entanto, geraram outro patamar de direitos aos trabalhadores. A Revolução Proletária foi tentada em vários países, tendo vingado na Rússia em 1917, que é o exemplo histórico mais recente. Portanto, pessoal, encerramos por aqui nossa tarefa de apresentar aspectos filosóficos, onde perpassamos por vários períodos da história e comprovadamente podemos afirmar que a filosofia possui sua influência até os dias atuais. Contudo, o objetivo principal em apresentar este material é trazer à reflexão as transformações que o homem vem promovendo ao longo de sua existência. E a partir desta reflexão, passaremos a estudar a geografia sobre a perspectiva de transformações causadas tanto pelo homem quanto pela própria natureza. Se ficou alguma dúvida sobre o que foi trabalhado nestas 5 aulas sobre fundamentos filosóficos e a disciplina de geografia, deixe nos comentários que em momento oportuno estarei gravando uma aula específica sobre o que não ficou bem explicado. Gostando do vídeo, deixe seu like ou dislike. Não se esqueça de se inscrever no canal, dando aquela força para disseminarmos o conhecimento para outras pessoas. Deus abençoe a todos.